pessoal, bom dia. Hoje eu vou dar início à combinatória, método de contagem, vou dar início à análise combinatória. Vou começar com o princípio fundamental da contagem, ou que a gente chama de princípio multiplicativo. Na realidade, combinar, a gente pode dizer a grosso modo que é multiplicar as opções que nós temos disponíveis. Para isso, a gente vai analisar algumas situações. Vamos começar aqui com a situação 1. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor o que o problema diz para a gente. E a situação 1 diz o seguinte: Maria vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou duas saias e 3 blusas. De quantas maneiras ela pode se arrumar? Vamos montar aqui a nossa árvore de possibilidades com as peças de roupas que ela tem disponível. Eu estou com todas as peças aqui, eu vou separá-las, certo? E aí eu vou começar primeiro aqui com a saia vermelha, depois a saia azul, e aí eu vou ter as opções de blusa. Após as saias eu tenho as opções de blusa. Eu tenho uma blusa verde, uma blusa rosa e uma blusa amarela. Então, vou montar a seguinte situação. Após escolher a saia, ela pode escolher qualquer uma dessas 3 blusas. Quando que ela escolheu a vermelha, ela ainda tem 3 opções de blusas para escolher. Caso ela tenha escolhido a azul, ela ainda terá 3 opções de blusas para escolher. Eu vou copiar aqui. E a blusa rosa, que é uma das opções, né? Que ela ainda pode escolher. Então, veja só. Deixa eu só afastar só mais um pouquinho aqui. Para que as opções não fiquem tão próximas. Então, os tipos de look que ela pode montar se ela escolher a vermelha, ela pode utilizar a saia vermelha com a camisa, com a blusa amarela, com a blusa verde e com a blusa rosa. Só aqui eu já tenho 3 looks diferentes. Caso ela não escolha a saia vermelha, caso ela escolha a saia azul, ela pode usar a saia azul com a blusa amarela, a saia azul com a blusa verde e a saia azul com a blusa rosa. Então vai ser um total de quantas combinações, de quantos looks possíveis. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que eu tenho que sempre fazer a árvore para poder saber quantas opções eu vou ter, quantas combinações distintas eu vou ter? Não. É por isso que a gente chama de princípio multiplicativo. Segundo o problema, são 2 tipos de saias e 3 tipos de blusas. Então, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de combinações que pode se fazer é 2 vezes 3, 6. Poderia perfeitamente responder essa questão, esse problema, sem precisar necessariamente armar aí a situação da árvore do princípio multiplicativo. Vamos ver então aqui uma segunda situação, um segundo exemplo, certo? A situação 2 diz o seguinte: para ir da cidade A para a cidade B, Carlos dispõe dos caminhos mostrados a seguir, certo? A minha pergunta é: de quantas formas Carlos pode ir
de A até B? Eis a pergunta. Ora, para início, né, no primeiro momento, depois ele passa por esse estágio e depois ele passa por esse estágio até que ele chegue na cidade B. Só isso aqui que eu estou colocando de laranja já é uma possibilidade. É um caminho possível. Mas isso aqui de verde é outro caminho possível. Já fazem 2. Isso aqui que eu vou cobrir de amarelo já é outro caminho possível. Fazem 3. Isso que eu vou colocar de vermelho é outro caminho possível. Fazem 4. Eu vou levar muito tempo para desenhar todos os caminhos possíveis de ir da cidade A até a cidade B. O jeito mais prático, o jeito mais rápido é, no primeiro estágio, no primeiro momento, eu tenho 2 opções de escolha. Eu posso vir por aqui ou por aqui. No segundo momento, eu tenho 3 opções de escolha. 1, 2, 3. E por último, eu tenho mais 2 opções de escolha. 2. Então, a gente multiplica as opções que a gente tem. A gente multiplica os caminhos possíveis que temos. Então, o número de caminhos diferentes que a pessoa pode ir de A até B é dado por 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Existem 12 formas diferentes dessa pessoa se deslocar de carro, se deslocar da cidade A para a cidade B. Então, essas eram as opções, os caminhos eram as minhas opções e eu multipliquei as opções que eu tinha disponível. Na situação 3, temos o seguinte: 6 estudantes do Grêmio de uma escola pretendem ocupar um dos 3 cargos: tesoureiro, secretário e presidente. De quantas formas diferentes eles podem ocupar esses cargos? Bom, de novo a gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Eu tenho 3 cargos aqui para serem ocupados. Eu tenho o cargo de tesoureiro, eu tenho o cargo de secretário e eu tenho o cargo de presidente. Qualquer um, certo? Qualquer um dos 6 estudantes aí podem ocupar o cargo da presidência. Então, para escolher um presidente, eu tenho quantas opções de escolha? Eu tenho 6 opções de escolha. É até como se eu começasse com 6 caminhos possíveis. Depois que eu escolher o presidente, eu vou ter que escolher o secretário. Como eu já escolhi o presidente, então sobram 5 pessoas que podem ocupar o cargo de secretário. Depois que eu escolher o secretário, sobram então 4 pessoas que podem ocupar o cargo de tesoureiro. E aí eu pego as opções que eu tenho disponível e multiplico, disponíveis e multiplico. Então, 4 vezes 5 é 20 e 20 vezes 6, eu tenho 120 formas diferentes de montar esse grupo com tesoureiro, secretário e presidente, utilizando essas 6 pessoas. Então, a análise combinatória trata disso, trata da gente pegar as opções que a gente tem disponível e multiplicar essas opções. Vou dar mais um exemplo aqui. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com 1, 3, 5, 6 e 7. Eu só tenho esses algarismos, esses números aí, e com esses números eu tenho que montar números de 3 algarismos, ou seja, um exemplo aí de um número de 3 algarismos formado apenas com esses podem ser, por exemplo, eu tenho o 135, né? É uma opção. Eu posso ter, por exemplo, o 111 é outra opção. Ele não disse que não poderia repetir algarismos. Eu tenho, por exemplo,
655 é outra opção. Eu tenho várias opções e eu vou perder um tempo listando todas elas para contar quantas são. Então, eu pego os 3 espaços, já que o número será composto de 3 algarismos. E aí, para o primeiro algarismo, eu tenho quantas opções de escolha? 1, 2, 3, 4, 5. Para o segundo algarismo, eu tenho quantas opções de escolha? 5. E para o terceiro algarismo, eu tenho quantas opções de escolha? 5. Porque eu posso repetir os algarismos se eu quiser. A questão não falou nada sobre não ter que repetir os algarismos. Logo, se essas são as opções que eu tenho, eu vou multiplicá-las. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125 números de 3 algarismos, incluindo as repetições, certo? Mas eu poderia fazer a pergunta pedindo para tirar as repetições. Por exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com... Aí os números, eu vou pegar os mesmos números que estão lá em cima. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Veja só. De novo, eu vou botar os 3 traços, né? Que são os espaços a serem ocupados na formação de um número de 3 algarismos. Então, a gente vai ter o seguinte. Para escolher o primeiro algarismo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções. Supondo que eu escolhi o número 3. Eu não posso mais escolher o 3, porque, segundo o enunciado, os números precisam ser diferentes um do outro, eles precisam ser distintos. Logo, para ocupar o próximo espaço, para ocupar o espaço do próximo algarismo, eu vou ter, das 5 opções que eu tinha, agora eu só terei 4. Supondo que eu escolhi o número 7, certo? Supondo que aqui eu escolhi o número 3, supondo que aqui eu escolhi o número 7. Lembrando, aqui em cima é a minha escolha que eu estou colocando, embaixo são as opções que eu tenho. Para começar, eu tenho 5 opções disponíveis. Depois que eu escolher uma das 5 opções, só me sobram 4. Depois que eu escolher para o segundo algarismo uma opção, me sobram 3. Então, eu multiplico as opções que eu tenho. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes 3 é 60. Então, eu tenho 60 números diferentes de 3 algarismos, que pode ter o 1, o 3, o 5, o 6 e o 7. Algarismos distintos, algarismos diferentes. Contrariamente da anterior, que eu poderia repetir algarismos, nessa daqui eu não posso. Vou botar mais um exemplo. Deixa eu abrir aqui mais um espaço. Então, vamos pegar aqui um exemplo que possa envolver números e letras. Certo? Supondo que as placas de carros podem ser feitas com 2 letras e 2 números. 2 números não. 2 letras
e 3 números, quantas placas distintas é possível criar? Considera aí o alfabeto com 26 letras. Então, a gente tem a placa que tem a seguinte estrutura. A placa é formada por 2 letras, tá bom? E por 3 números. Então, vejamos o seguinte. Eu vou ter as 2 opções de letras e as 3 opções de números. Vamos considerar aqui o alfabeto com 26 letras, né? E números a gente tem 10 algarismos para escolher, né? A gente pode escolher para os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. São os algarismos que a gente tem disponível. E o alfabeto a gente tem as 26 letras. Como ele não falou que as letras não podem se repetir, também não falou que os números não podem se repetir, então eu tenho, para escolha das letras, 26 opções para a primeira letra, e como eu posso repetir, para a segunda letra eu também tenho 26 opções de escolha. Para escolher o primeiro número eu tenho 10 opções, eu tenho 10 números disponíveis aqui. Como eu posso repetir, para o segundo número eu tenho mais 10 opções. E para o terceiro número eu tenho mais 10 opções. Então, é só pegar as opções que eu tenho disponíveis e multiplicar. Então, 26 vezes 26 é 676, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ok? Bom, 676 vezes 10, vezes 10, vezes 10, é só pegar os 676 e acrescentar 3 zeros. Então, a quantidade de placas distintas que a gente pode fazer, podendo repetir números e letras, é um total de 676 mil placas dentro dessa situação problema. Então, quando vocês estiverem lendo os problemas de análise combinatória, vocês vão ter que se concentrar nas opções que vocês têm disponíveis e multiplicar essas opções de forma adequada, ok? Combinar, digamos, a um grosso modo, nada mais é do que multiplicar as opções que a gente tem disponível. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso, pessoal, essa introdução. No outro momento, nós faremos exercícios de análise combinatória de princípio fundamental da contagem, né? De princípio multiplicativo, método de contagem, e a gente vai reforçando esses conteúdos. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.